This conference will now be recorded. Beleza. Boa tarde a Podemos sim. todos. A tela tá ok aí para todos, né? Tá tudo. Estamos vendo bem. Então, posso começar? Pode, à vontade. Então, vamos lá. Sua imagem é que está um pouquinho, se você quiser ficar na frente as pessoas verem seu rosto, você está um pouquinho descentralizado. Eu acho que é talvez a câmerazinha não esteja na sua frente. Mas também, se você quiser só apresentar sem a... Agora tá. Não precisa não. Vamos lá. Então, a gente fica muito feliz hoje de estar dando essa aula e, na verdade, é mais uma oportunidade para trocar experiência, né, com vocês. Essa aula inicialmente fazia parte de um programa da parte teórica da residência médica R4, né, especialização em tomoressonância quirúrgica português, mas ela foi abraçada, a gente ficou muito feliz com isso, pelo pessoal do Instituto Autoimune e sempre uma oportunidade muito boa para quando os radiologistas podem encontrar um médico solicitante e conversar, trocar experiência e tirar dúvida de um lado e do outro é sempre muito bom, né? Então, a gente vai falar um pouco desse tema de sacroiliacos, que é um tema importante, gera muita dúvida para a gente radiologista e tem a sua grande importância também para vocês da reumato, tá? Só deixando claro que essa aula ela tem um público bem distinto, né? A gente tem residente da radiologia, a gente tem radiologista que faz músculo esquelético, por outro lado, a gente tem vocês da reumato e não sei se também tem residente da reumato. A gente pode ser que traga um tema ou outro de uma maneira mais básica, mais avançada, mas no final a gente pode conversar sobre isso, né? Tanto do lado da radiologia como do lado de vocês. Vamos lá. E até na dúvida. Eu só vou pedir pro pessoal deixar o microfone Por que não ligado. mostra a imagem dela? Deixar o microfone desligado das pessoas que estão assistindo e só deixar o de Daniela ligado. Tá a imagem. Acho que é bom tu botar aqui também. Espera um pouquinho, tá? Que a gente está tentando resolver aqui um problema técnico. Tá no... Espera. Tá bom. Como é que ele faz para botar nessa tela? Isso aí não tá nem te vendo ali. Acho que é bom tu olhar aqui. Que? Deixa só agora. Vamos ver. E daí tu tá frente às costas lá. Bota o... Aqui a revista presente. Agora vamos ver o microfone. Normalmente estava usando. Eu acho que esse aplicativo ele está usando o microfone daqui, não está usando o microfone. Tu estava falando aqui? Estava falando aqui. Bota, né? Agora sim. Agora tá beleza. Bota F5 aqui. Será que aqui tá com... Tá. Melhorou agora o áudio? Melhorou bastante. Tá perfeito agora, Daniela. Pronto, é que ele estava usando outro microfone aqui, mas vamos lá. Então, a gente vai... Engraçado, eu mudei aqui, ele não muda o... Vocês estão vendo uma tela de patologias das sacroiliacas ou estão vendo a inicial ainda? Ah, patologia. Patologia das sacroiliacas. O seu mouse também dá para ver. Não, é no aplicativo, ele fica como se estivesse ainda com a inicial, mas então ótimo, vamos lá. As patologias das sacroiliacas, elas são diversas, né, que a gente pode encontrar na imagem,
Mas o contexto dessa aula hoje, ele é basicamente para discutir a imagem nas saculeites inflamatórias relacionadas às espondiloartrites, né? Que é um tema mais caro, vamos dizer assim, a vocês da reumatologia e é um tema também desafiador para a gente. Então, é um pouquinho de clínica para o pessoal da radiologia, né? As espondiloartrites, elas são um grupo de patologias que tem como carro-chefe, vamos dizer assim, a espondilite anquilosante, que é a mais frequente delas, e tem todas essas outras, como artrite psoriásica, artrite reativa, espondiloartrite relacionadas a doenças inflamatórias intestinais, e aí a indiferenciada fazendo parte desse grupo, né? São as antigamente chamadas também espondiloartropatias soronegativas, e que tem sido classificado recentemente como, do ponto de vista clínico, como axiais e periféricas, sendo as axiais as que envolvem o acometimento da coluna e sacroiliacas, e é nelas que a gente vai centrar hoje, né? Então, o que é que elas têm em comum? Na verdade, a gente vai focar no que elas têm em comum e não no que diferencia uma da outra, né? A associação com a HLA-B27, que pode chegar a 80% até 90% na espondilite anquilosante, lombalgia por mais de 3 meses, fator reumatoide negativo, entesite, que são as alterações inflamatórias na inserção de tendões, cápsulas, fáscias e ligamentos, e podem ter manifestações sistêmicas. E por que a importância disso para a gente, radiologista? O que é que mudou? E por que mudou essa nomenclatura, essa abordagem? Então, isso mudou pelo advento dos imunobiológicos, que são os anti-TNF, que modificam o curso da doença, e uma vez que eles conseguem agora modificar o curso da doença e não apenas o sintoma, o diagnóstico precoce, ele é cada vez mais importante, né, para evitar justamente lesões crônicas. Antigamente, os critérios de Nova York, que eram os critérios utilizados antes de 2009, eles utilizavam o raio-x como imagem. E o raio-x, ele só é percebida a alteração no raio-x quando essa alteração já é estrutural. A partir de 2009, o ASAS, que foi um assessment da Sociedade Internacional de Espondiloartrite, vem trazer a ressonância, trazendo um papel importante nesse diagnóstico, nos critérios diagnósticos. Então, a gente tem aqui o critério do ASAS, que foi sugerido em 2009, em que os pacientes com mais de 3 meses de dor lombar, idade de início menos de 45 anos, teriam 2 braços para ser diagnosticados, né? O braço da imagem, que é o diagnóstico de sacrileite na imagem, e mais uma característica dessa lista extensa, e o braço laboratorial, que teria o HLA-B27, e mais 2 características da lista extensa. E o que seria sacrileite na imagem? Teria 2 definições. Ainda a definição de sacrileite radiográfica, de acordo com os critérios de Nova York, e a opção de a gente avaliar a inflamação aguda, ativa, na ressonância, que fosse altamente sugestivo de sacrileite, né, associada com espondiloartrite. Então, a gente vai depois entrar nessa definição e ver como a gente pode usar a ressonância para fazer essa avaliação. Vamos lá. A gente tem também os critérios de espondiloartrite periférica, que surgiram alguns anos depois, mas que não vêm no escopo dessa aula hoje, né? Bom, a gente falou um pouco de clínica, vamos falar agora de imagem, né? A sacroiliaca é uma articulação complexa, uma articulação que é diagonal, ela é formada por uma parte de cartilagem hialina e outra parte de uma articulação fibrosa, tá? A gente vai mostrar depois na imagem. É uma articulação que faz parte do anel pélvico, tem toda uma distribuição da carga da coluna para os membros inferiores. Tem uma forma de orelha, né? E a porção predominantemente anterior e inferior, ela é de cartilagem hialina, e a porção posterior mais fibrosa. Né? Aqui a gente, só uma pincelada no raio-x, que também não é o objetivo hoje, mostrando que por ser uma articulação tão diagonal, oblíqua, inclusive quando a gente projeta, a gente vê inclusive linhas duplas, né? Que é uma projeção de uma porção anterior e de uma porção mais posterior, a gente acaba vendo esse aspecto. Aqui a imagem na tomografia, que também não é o tema dessa aula hoje,
mas ela tem sua função na definição de alterações estruturais, mas como o raio-x também não vê edema ósseo, então a gente também perde nesse sentido na tomografia. Aqui só para mostrar como se faz a programação na tomografia, a gente tem o sacro num plano sagital, o platô superior do sacro, e a gente faz cortes, faz um volume, na verdade, quando a gente faz tomografia, né? E aqui a gente está mostrando 3 cortes no plano mais superior, médio e inferior. Nesse plano superior, a gente tem essa parte anterior de cartilagem alina e aqui atrás uma área fibrosa, né? A gente vê que essa área é mais larga e muitas vezes mais irregular do que a porção mais anterior, que tem suas superfícies mais lisas, tá? Normalmente. Aqui num plano médio, mais ou menos a gente tem aqui essa parte de cartilagem e aqui essa parte fibrosa mais posterior, mais uma vez, mais larga, tá? A gente vai ver isso, a correlação depois com a ressonância, mas fica mais fácil vendo aqui na toma primeiro. E a porção mais inferior, praticamente só de cartilagem. Aqui na ressonância, eu vou ter também superior, médio e inferior, tá? A parte, isso é uma sequência ponderada em T1, é uma sequência que a gente usa para ver a anatomia. O líquido no T1, ele é escuro, ele tem hipossinal, como a gente chama, e a gente vai nessa região ter aquela região de cartilagem aqui, uma região fibrosa, que tem o quê? Tem gordura, tem vaso e tem ligamento, tá? Essa porção superior, ela é maior e ela vai ficando um pouco menor à medida que a gente vai indo para a porção mais inferior dessa articulação. Novamente, aqui também em planos axiais oblíquos, como aqueles da tomografia que a gente viu anteriormente, tá? Porção de cartilagem, aqui também a gente tem algumas alterações inflamatórias, e aqui uma porção de cartilagem maior do que a fibrosa aqui embaixo, que é bem pequenininha. A ressonância na criança, né? A gente, como radiologista, tem que ter muito cuidado para não dar falso positivo em criança. A criança, ela vai ossificando, né? Os seus núcleos de ossificação. Então, você tem aqui ainda cartilagem nessa margem do sacro. Você vê que as vértebras sacrais, elas não têm fusão ainda, não formaram a asa do sacro. Esse é um artigo, eu tirei essas imagens no artigo que fala de crianças de 8 a 16 anos, mais ou menos. Então, à medida que você vai progredindo a idade, né, mais rápido nas meninas do que nos meninos, você vai tendo um desaparecimento dessa cartilagem, dessa zona aqui desses núcleos de ossificação, que você tem um sinal mais alto, né? O sinal normal, sempre que você vai analisar o sacro no coronal, na articulação sacroiliaca, o sinal normal é considerado o sinal do centro, né? Daqui, entre os forames sacrais. Então, esse sinal aqui é um sinal normal para a criança, tá? Mas você veja que ele é diferente do sinal ósseo normal da porção central. Então, aqui já é uma criança um pouco mais velha, você veja que já teve fusão aqui das vértebras sacrais, e você tem um pouco menos de cartilagem de crescimento aqui, e aqui você tem só uma linhazinha e a vértebra praticamente já toda com fusão, né? É bom avaliar, às vezes, em criança, a bacia como um todo, para ver outros núcleos de ossificação e conseguir comparar esse sinal. Então, você vai ver crista ilíaca, pode ver sínfise púbica, e as alterações devem manter esse sinal parecido. Às vezes, também, em criança muito nova pode ter irregularidade com 8 anos, e você não achar, ficar atento para não achar que isso seja patológico, tá? Na ressonância, diferente da tomografia, a gente tem que na tomografia a gente faz um volume, tudo de uma vez, né? Na ressonância a gente tem que planejar. E esse planejamento é importante para que a gente tenha uma anatomia boa, né? A gente aqui vai fazer um plano coronal, oblíquo. Como é que a gente faz? A gente pega um sagital e faz no plano no eixo do sacro, perpendicular a esse platô de S1. E o axial oblíquo que a gente vai fazer é perpendicular a esse plano coronal, também paralelo ao platô de S1. Aqui a gente tem o nosso resultado. Esse paciente tinha uma anquilose, por isso que a gente não está vendo a sacroiliaca, mas tem aqui os forames sacrais, né? E aqui um plano axial do sacro.
a técnica, né? O que é que a gente vai fazer? Como a gente monta um protocolo de sacroiliaca, tá? A gente tem como principal objetivo ter basicamente duas avaliações. A gente tem que ter sequências que sejam sensíveis ao líquido, para que a gente possa ver edema líquido, e a gente tem que ter sequências que avaliem as alterações estruturais. Tá? Então, quando a gente quer ver as alterações sensíveis ao líquido, a gente vai usar o STI ou T2 com FAT7. São duas formas de saturar a gordura em sequências sensíveis ao líquido. Então, o que é isso? O T2, ela é uma sequência em que o líquido ele vai ter hipersinal, ele vai ficar branco, tá? Só que a gordura, tanto no T1 como no T2, ela também é branca. E quando eu saturo a gordura, tudo que me sobra é edema. Tudo que me sobra é edema. Então, assim, o que eu vejo com hipersinal é edema, né? A gordura foi embora. Então, assim, tanto o STIR como o T2, tem vários artigos mostrando que tanto faz, que depende do aparelho de ressonância. Tem aparelho que o STIR vai ser melhor, tem um aparelho que o T2 FAT7 vai ser melhor. Então, o que melhor se adaptar vai ser o que vai ser usado, mas dá no mesmo, não é só o STIR, não. A partir de agora, quando eu falar STIR, eu quero me referir aos dois, é porque fica, para não ficar repetindo STIR ou T2 FAT7 toda hora, tá? E a outra sequência importante é para avaliar as alterações estruturais, as alterações crônicas, anatômicas, que a gente usa geralmente o T1. Né? A gente tem aqui áreas de anquilose, né? Vai ter depósitos de gordura, então tudo isso vai ser avaliado no T1. Tá? Geralmente a gente faz nos planos coronal e axial oblíquo, os dois. Tem gente que no T1 não usa os dois planos, enfim, mas isso é uma escolha de cada serviço. Como se faz esse protocolo, tá? Contraste ou não, né? Isso é um tema de vários artigos que dá importância realmente do contraste para a gente estar avaliando sacrileite. Na definição de sacrileite, teoricamente, ela não necessitaria do contraste. Para edema ósseo, na verdade, a gente acaba não precisando do contraste, que é o grande critério diagnóstico do ASAS. Só que tem outras alterações agudas na ressonância que a gente também usa, apesar de não ser um critério específico, que o contraste ajuda, né? Ele ajuda a ver se tem realce no espaço articular, para a gente pensar no sinovite, ele ajuda para ver se tem capsulite, na entesite, então ele ajuda nesse aspecto, apesar de ele não ajudar muito no edema. Esse artigo aqui é um artigo mais recente, ele até fala no final que ele aumentaria a confiança diagnóstica numa avaliação inicial, até porque existem outros diagnósticos diferenciais, então talvez numa avaliação inicial o contraste valesse a pena, porque se é uma alteração mais discreta, se você tem um pouco de dúvida, juntar com outros elementos talvez ajude. E ele também coloca que ele pode ser mais sensível em lesões subcondrais pequenas, né? Enfim, ainda permanece aqui, mas eu acho que, a minha opinião é que talvez se o paciente não tenha nenhuma contraindicação inicialmente para fazer um diagnóstico, talvez valha a pena. Outras técnicas, né, que podem ser usadas. O Dixon é uma técnica em que a gente consegue, não é todos os aparelhos que tem, mas a gente consegue fazer várias sequências em uma só, né? Então a gente consegue, por exemplo, essa sequência que tem um efeito bem parecido com o STIR, né? Mas isso aqui é um Dixon, isso aqui é um STIR. A gente tem esse efeito semelhante. E aqui é um T1 e aqui também é o equivalente aqui do Dixon para um T1. E a gente também tem aqui essa avaliação semelhante. Tem um artigo que também fala que ele até teria melhor sensibilidade do que o STIR, tem um pós-contraste, mas o próprio artigo coloca que o N ainda é pequeno, a gente espera mais estudos aí para poder corroborar, mas a gente tem usado, a gente usa em coluna, né, e eventualmente a gente usa para fazer esses testes aqui e fazer umas comparações nessas acrilíacas, tá? Ela dá menos artefato de saturação e também essa questão do tempo. Outras técnicas, né? Tem um com supressão de gordura, ele
não é feito de rotina, mas acaba sendo feito quando vai se fazer o contraste, o técnico acaba fazendo ele sem e com contraste, e você vê muitas vezes que ele delimita melhor a erosão, ele é sequência bem anatômica, ele chega assim meio perto da tomo, do ponto de vista de erosão, melhor do que o T1 sem contraste, eu acho. E não é uma sequência que a gente usa na rotina, mas às vezes pode ser usada para tirar uma dúvida, né? Mesma forma, um volume de gradiente, que consegue ver essas alterações estruturais melhores. Uma outra questão é a ressonância de corpo inteiro. Ressonância de corpo inteiro, a gente tem feito aqui no português para metástase, para mieloma, né? E tem se proposto em alguns trabalhos fazer essa ressonância de corpo inteiro para as espondiloartrites, em que se poderia avaliar lesões, né, tanto na coluna como na pelve, nas sacrilíacas e no resto da pelve, e parede torácica, cintura escapular, enfim. Ele pode, inclusive, ir desde a cabeça até o tornozelo, né? E o protocolo sugerido para as espondiloartrites inclui, inclusive, um sagital STI de tornozelo. Então, a questão será que precisa mesmo, seria útil, né? Ele coloca num artigo recente que poderia ser útil nos casos indeterminados e que poderia detectar também lesões inflamatórias subclínicas e avaliar a resposta terapêutica. Enfim, é uma arma aí do arsenal que a gente dispõe e que pode eventualmente ser utilizado em alguma situação, e a gente também está aguardando outros trabalhos para ver como isso se posiciona diante da questão diagnóstica, mas para conhecimento, né, de vocês que isso pode também e tem sido eventualmente utilizado. Aqui é só um intervalo para mostrar o quanto é importante que a gente diagnostique precocemente, né? Esse paciente tem 43 anos, aqui são os ligamentos posteriores da região sacral, e a gente tem aqui uma ossificação difusa já, um paciente com anquilose das sacrilíacas total, e na verdade, é isso que a gente que espera que não ocorra, né? Então, assim, a gente vai agora falar das alterações na ressonância propriamente dita. Em 2009, o critério do ASAS estabeleceu que as alterações seriam agudas e crônicas, né? As agudas teriam edema ósseo, que é o principal para o diagnóstico, mas não deixou de citar a capsulite, a entesite, a sinovite, como alterações agudas, e alterações crônicas ou estruturais, a esclerose, a anquilose, as erosões e a deposição de gordura, tá? Só que nós tivemos algumas modificações em 2019. Em julho de 2019, o ASAS fez 10 anos e revisou alguns critérios, e é isso que a gente vai trazer aqui do que foi revisado, tá? Então, a definição de sacrilite aguda, ela permanece. Seria o quê? Né? Seria o edema ósseo ou a osteite. O edema ósseo, ele sempre fala quando a gente usa sequências sensíveis a líquido, como o STI, e a osteite sempre fala quando há realce do osso, tá? Subcondral ou periarticular, ou seja, localização típica, e altamente sugestivo. Aí, altamente sugestivo, a gente fica... se pega às vezes nisso aí, porque às vezes é bem sugestivo mesmo, às vezes a gente fica meio em cima do muro e não consegue definir muito bem. Então, a lesão seria definida como vista em pelo menos 2 cortes, em 2 imagens consecutivas, né? Ou 2 imagens em um só corte. Para que ela não seja muito pequena, ou se for pequena, que ela não seja única, né? Então, é esse o objetivo. E o sinal seria hiperintenso no STI, quanto mais hiperintenso, maior a probabilidade de inflamação. Realce pós-contraste, né, que seria aumento da vascularização, ou osteite. Aí vem a questão de que esse edema ele pode ser encontrado em outras patologias e ele pode ser achado incidental. Daí a importância de juntar isso também com a clínica, né? Então, não é só a imagem, muitas vezes é bem óbvio, mas muitas vezes não é tão óbvio assim. E
aí que fica mais fácil sempre é quando ele é associado com sinal de dano estrutural, erosão, esclerose e tal, então fica bem mais fácil. Se o edema ósseo for duvidoso, a presença de dano estrutural ou de outros sinais inflamatórios pode ajudar a decidir. Então, a gente tem aqui áreas de edema ósseo nessa topografia, aqui a gente tem também edema, nessa aqui é um pós-contraste, a gente vê a área de realce aqui, nesse lado de cá, a gente vê a área de realce nessa parte fibrosa da articulação também. Aqui na inserção tendínea, aqui nessa porção mais posterior do ilíaco, sendo entesite, né, nessa topografia, aqui realce também no espaço articular. E assim, quanto ao edema ósseo, não houve muita modificação em 2019 em relação ao que era antes, mas houve modificação nas outras alterações agudas. Ele passou a não chamar mais o realce ou a alteração no espaço articular de sinovite. Ele chama de duas formas. Ele chama, quando é visto no STID, fluido no espaço articular. E quando é visto no pós-contraste, de realce no espaço articular. Por que ele resolveu falar realce no espaço articular e não sinovite, como a gente falava antes? Porque apenas o terço inferior dessa articulação ele tem sinóvia, né, na sua periferia. No terço mais superior ele não vai ter. Então, por isso, foi denominado realce no espaço articular e não mais sinovite. A entesite, ela continua com o mesmo nome, mas mudou um conceito importante. A alteração de sinal, que é o STI ou pós-contraste, ela só é considerada onde os ligamentos de tendões inserem no osso, mas não é mais não inclui mais os ligamentos interósseos das sacroiliacas. Como assim? Lembra do axial, que você tem a parte aqui de cartilagem e aqui a parte ligamentar. Antigamente, quando a gente tinha edema ou realce nessa topografia ligamentar posterior da sacroiliaca, a gente considerava isso como entesite, e agora ele só considera fora da articulação sacroiliaca, ou seja, essa região aqui, por exemplo. Né? A capsulite, ela só define porque esse realce ele pode se estender para o periósteo, então ele muda um pouco a definição, mas é mais ou menos a mesma coisa, não muda muita coisa. Lembrando que a cápsula ela pode ser, no plano coronal a gente vê a cápsula superior, a gente vê inferior, e no plano axial a gente vê anterior e posterior, tá? E acrescenta uma outra coisa que é a inflamação no local da erosão, para a gente falar. Ou seja, a gente tem uma erosão aqui e eu tenho realce ou edema dentro desta erosão. Então, isso tem que ser também mencionado de acordo com os novos critérios do ASAS para ressonância. Pode ser alteração no STI ou pós-contraste. Danos estruturais, mudou também algumas coisas. A esclerose ela é de pelo menos 5 milímetros para ser considerada, notando-se que as pessoas elas podem ter um pouco de esclerose, menor do que isso, ao longo da vida. Erosões mudou um pouco só a definição, mas é basicamente a mesma coisa, são defeitos ósseos, né, na margem articular, que pode levar a pseudoalargamentos quando confluentes. Note que às vezes as erosões elas vão se somando e por isso dá o aspecto de pseudoalargamento dessas articulações. A deposição de gordura, ele também delimita melhor o que é a deposição de gordura. Então, a gente... durante a inflamação, depois da inflamação, quando ela vai se resolvendo, pode ter uma esterificação dos ácidos graxos aqui dentro do osso e fazer essas faixas de gordura subcondral. Então, elas são mais bem delimitadas, né? Aqui eu tenho uma sequência ponderada em T1, gordura aqui com hipersinal. Veja o sinal do osso normal, ele tem hipersinal, mas aqui é bem maior, né? E mais bem delimitado, sendo uma faixa de deposição de gordura. E uma novidade que é a metaplasia gordurosa nas erosões. O que é isso? Eu tinha erosões, aí de repente a paciente responde ao tratamento ou passa por uma fase crônica, enfim, isso aqui vai havendo metaplasia gordurosa aqui e vai tendo uma fileira de deposição de gordura, metaplasia gordurosa nessas regiões, também chamado de backfill. Eu acabei esquecendo de colocar, mas é o nome que é dado em inglês também. Os brotos ou botões, que são os bone buds, eu procurei até uma tradução disso no português, acabei não achando, mas a tradução literal disso aqui é o bud, né?
que é essa insinuação aqui de um botãozinho que se forma nessa extremidade, mas ainda não é uma anquilose, é como se fosse uma projeção, talvez para se formar uma anquilose. E a anquilose propriamente dita, que é definida quando você tem sinal de medula óssea atravessando a articulação, tá? Não é calcificação, nem é ponto calcificado, aí ela tem que ter sinal de medula óssea para ser chamada de anquilose. Controle de tratamento é feito de várias formas, o pessoal depois pode falar disso muito melhor do que eu, mas do ponto de vista de imagem, a gente pode usar os scores, e a difusão e perfusão são coisas que se usam mais do ponto de vista de trabalhos e pesquisa, mas eles são disponíveis, né, no nosso meio. Então, são as técnicas chamadas quantitativas, em que a difusão a gente pode medir esses coeficientes de ADC. Ele serviria para duas coisas. Uma quando você quer diferenciar uma alteração, por exemplo, por sobrecarga mecânica de uma inflamatória, as alterações por sobrecarga mecânica, elas teriam um menor coeficiente do que nas inflamatórias. E também, a perfusão, a gente teria uma curva o que é a perfusão? A gente vai fazendo medidas ao longo da injeção do contraste dinâmica. Então, a perfusão desse osso inflamado, ela é maior do que de um osso com alterações de outra natureza, por sobrecarga. Então, seria essa curva rosa com a perfusão bem mais aumentada. Isso normalmente não é feito de rotina, mas tudo depende também de quem está solicitando, o que é que está precisando, na verdade, naquele momento. Por isso que a comunicação é tão importante. E avaliar principalmente a atividade inflamatória durante o tratamento, né? E as técnicas semi-quantitativas são os scores, que pode ser para fase aguda, para fase crônica. Eu coloquei aqui alguns dos mais populares, vamos dizer assim. Eu não sei depois o que o pessoal usa, a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco. A gente vai avaliar quadrantes, né? E do lado sacral e do lado ilíaco, em 6 cortes aqui no sacro, e também tem um plus para se o sinal é muito hiperintenso ou se ele é maior que 1 centímetro. Então, tem toda uma regra para essa avaliação. Também é importante, se for solicitado isso, que seja esclarecido da necessidade desse score, tá? Aqui rapidinho, falando de espondilite, que nem é o objetivo dessa aula, elas não estão no critério ASAS, mas ajudam no diagnóstico. Então, o critério seria mais de 3 alterações desses ângulos, né, que seriam o romanos os shining corners, que seriam em locais de êntese, tá? Na ausência de osteófito, na ausência de nódulo de Schimol, em pacientes com menos de 40 anos. As espondilodicites inflamatórias, né, assépticas, que são as lesões de Anderson, que não tem uma especificidade muito grande porque elas se confundem com o MODIC, que são alterações degenerativas, e se confundem com espondilodicites infecciosas. Então, entra aí no diferencial, tá? Lembrando que existem outras alterações vertebrais na coluna torácica, de maneira importante, nas articulações costo-vertebrais. Então, a gente às vezes tem que ajustar o protocolo para alargar um pouco mais esse plano sagital stick, que a gente faz de rotina, para pegar essas alterações inflamatórias. Na corpo inteiro, por exemplo, você pega isso mais facilmente, né? E às vezes até de uma maneira subclínica. Também pode ter entesite de ligamento interespinhoso e artrite interfacetária de uma maneira geral. Aqui alguns diferenciais, um deles eu trouxe particularmente, eu coloquei até não sei se o Gustavo está aí, mas o nosso colega aqui do português me mandou hoje esse caso dele, que tratava-se de uma paciente no pós-parto recente com essas alterações, tá? Essas alterações são alterações, ele mandou inclusive um artigo que falava de alteração por sobrecarga, mas ela tem umas alterações, umas configurações de esclerose triangulares na margem ilíaca anterior, que são típicas da ileite condensante. Só que a gente às vezes vê ileite condensante com edema junto, né? Isso aqui já estava na minha aula, e essa imagem que ele mandou também está aqui, né? E a gente, na verdade, a gente não lê muito sobre isso, mas eu acredito que isso
seja que a leite condensante acabe sendo um resultado final de um estresse, né, na gestação. Então, assim, a gente tem essa área de edema, eu já fiz, inclusive, ressonância de gestante com dor na sacroiliaca, a gente pode ter edema por sobrecarga, e por algum motivo, que existem várias teorias aí, ele pode dar essa esclerose aqui, mas a presença do edema infere que existe um componente de sobrecarga aqui. E depois esse edema vai se resolvendo e fica só essa área esclerótica. Agora, se fica sempre esclerótica, se alguém pode ter sempre esclerótica e nunca ter tido edema, eu não sei, mas é uma teoria aí que eu tenho que esse edema, de repente, pode ser alteração por sobrecarga ao lado dessa área de esclerose, que isso pode se resolver depois com o tempo. Então, bom, cabe a gente ou falar em sobrecarga só, mas como existe a esclerose, a gente pode falar das duas coisas aqui. A leite condensante ela é vista geralmente em mulheres multíparas, ela pode ser unibilateral, o clássico é ser bilateral, mas ela pode dar também em mulheres com poucos filhos ou mulheres nulíparas, inclusive, ou até em homens é descrito, tá? Então, essa área de esclerose triangular no ilho adjacente à articulação sacroiliaca. Essa a alteração clássica, né? Um pouco aqui da sacroiliite infecciosa, em que a gente tem bastante edema, às vezes muita erosão e destruição óssea na superfície articular, edema de partes moles adjacentes, né, o grande diferencial que a gente consegue diferenciar da sacroiliite inflamatória, e geralmente unilateral, né? Esse caso aqui eu também achei interessante, às vezes a gente vê corredor com essas alterações de edema. Esse caso foi um paciente que eu vi no artigo que ele discutia essa alteração, mas falava sobre ele tinha 20 e poucos anos, esse paciente era obeso e tinha uma hiperlordose. Então, isso aqui surgiu a dúvida se poderia ser inflamatório, mas chegou-se à conclusão que seria por sobrecarga. E essa alteração que fica bem parecida. Então, entra realmente aqui na dúvida, né? Bom, acabei que eu não falei das alterações degenerativas, mas elas geralmente são anteriores e relacionadas a osteófitos, e são bem pequenininhas. Em geral, tem uma dimensão bem menor. É importante lembrar que o edema ósseo e osteite, que são basicamente a mesma coisa, vão ser critérios dessa sacroiliite aguda, né? 2 em uma mesma imagem, 1 em pelo menos 2 imagens. O STI vai ser suficiente para o diagnóstico, mas o T1 pós-contraste pode ajudar na confiabilidade. Alterações na coluna e outros achados agudos e estruturais não fazem parte dos critérios do ASAS, mas corroboram achados e são usados também no controle, tá? E alteração para a história de trauma, de infecção, de gravidez e de sobrecarga mecânica. Muito obrigada. A gente pode agora trocar um pouco de figurinha. Oi, Dani. João Eduardo está falando aqui. Parabéns aí pela aula, velho. Nota 1000 a aula. Acho que foi a melhor aula que eu já assisti de ressonância sacroiliaca. Já vi muita aula em congresso nacional e internacional, foi muito boa. Eu queria agradecer primeiro, especialmente a todos os reumatologistas que estão assistindo, especial da doutora Ângela, doutor Carlos Brito, que ajudaram a gente a organizar esse evento, que eu acho que é bem legal. Ele está fazendo parte da nossa grade curricular da residência musculoesquelética, onde a gente sempre convida colegas. A gente vai ter a gente fez a aula de sacroiliacas agora, porque a gente está no bloco de bacia, mas vai chegar um momento que vai ser o bloco de reumatologia mesmo, onde vai entrar gota, CCPD, então, enfim, todas aulas de reumatologia, mais de imagem mesmo, a gente pede, se possível, já antecipadamente a presença de vocês nessas futuras aulas, deve ser aqui há uns 2 meses. Depois eu vou abrir aí para os reumatologistas falarem. Eu só queria aproveitar que tem muita gente assistindo, falar um pouquinho da ressonância do corpo inteiro, que você falou, né? A gente está fazendo bastante aqui no Reimagem, muito mesmo para a parte de mieloma múltiplo e para a parte de estadiamento oncológico, também para a parte, principalmente na oncologia pediátrica, naquelas síndromes genéticas, né, para acompanhamento. E eu queria dizer que é uma arma que eu acho que é uma arma que é muito válida para a área de reumatologia, quando você, em casos, por exemplo, de SAFO, osteomielite
não purulenta, né, recorrente, não piogênica recorrente. Então, esses casos, vocês saibam que é uma arma que é muito importante que a gente tenha. Em relação à aula, eu gostaria de falar também da questão dos protocolos, que é uma coisa que geralmente levantar essa bola de discussão com a reumatologia, né, que o pessoal gosta muito da palavra do STI, mas lembrando que tem outras formas de saturar a gordura e a depender do seu aparelho, quanto melhor o seu aparelho, às vezes outras sequências são mais potentes até que o STI. Eu sou um grande fã do Dixon, eu acho que ele dá uma definição de imagem muito boa, é uma grande saturação de gordura. Eu queria também até que Pedro Guedes falasse um pouquinho, doutor, ele talvez seja um radiologista que tem mais experiência com difusão em ressonâncias sacroiliacas. Acho que seria um belo comentário dele também para acrescentar. Aí deixa eu abrir para vocês falarem aí a importância da ressonância sacroiliaca no dia a dia de vocês e a gente responder as dúvidas também. Doutora Ângela, quer comentar alguma coisa? Carlos Brito. Oi, Ângela falando. Parabéns, Daniela, parabéns aí ao grupo pela aula, é bem interessante, né, a gente ver a parte de sacroiliaca, só para lembrar, assim como a gente tem reumatologistas aí no meio, que quando a gente suspeita de um paciente que tem uma lombalgia baixa, uma lombalgia inflamatória, a gente primeiro faz um raio-x. Muitas vezes o paciente já tem alterações estruturais. Então, a gente não precisa começar primeiro por uma ressonância. A gente faz um raio-x, dependendo do tempo que o paciente tem de diagnóstico, porque se ele já tiver uma alteração que a gente veja no raio-x, a gente pode até fazer uma tomografia, uma ressonância, se a gente quiser ver sinais de agudização, etc. Mas, sem dúvida, a ressonância magnética para a gente é uma excelente ferramenta no diagnóstico precoce, e é bem importante o diagnóstico precoce para a gente tentar tratar o paciente e evitar que o paciente evolua com a anquilose, que é o que a gente não quer. Se bem que a anquilose de sacroiliaca é uma coisa que não traz maiores repercussões do ponto de vista prático, mas quando você compromete a coluna, ele é bem importante. Aí, realmente, você compromete a qualidade de vida. Eu não conhecia aquela faturação de gordura que você falou do Dixon. Eu não sei se vocês, se a grande maioria das unidades de imagem fazem, ou se só faz o Dixon quando acha que é interessante, se o Dixon é uma coisa que veio para substituir o que a gente faz normalmente, que é a da saturação de gordura. E o PIFA é o que você falou de backfill, Daniela? É a mesma coisa, aquela substituição de gordura após processo inflamatório? O backfill o backfill é a metaplasia gordurosa na erosão, né? Que é um novo critério das alterações estruturais. O PIFA é aquela imagem que a gente vê ladeando a sacroiliaca, que é a deposição de gordura após processo inflamatório, que a gente chama de PIFA. Doutora Ângela, tá tão ruim o som. Deixa eu tentar voltar aqui, peraí. Deixa eu ver se ele... Porque você... eu acho que você chamou de backfill, né? Não sei se é a mesma coisa, porque tem essa imagem, né? Que a gente precisa valorizar. Quando você tem o PIFA, dá a impressão até como se fosse duas sacroiliacas, porque a gente vê uma parte bem preta, vê uma parte bem negra. Isso. Né? Dá a impressão até que parece duas sacroiliacas, né? Então, isso a gente chama de PIFA, que é PIFA é pós-inflammation, que é a saturação da gordura, a deposição da gordura pós-inflamação, que é uma coisa bem importante na reumatologia, que é um conceito novo, que foi nessa revisão de 2019, porque eles não falavam na PIFA antes. Eu acho que é a mesma coisa. Isso. Aqui, né, a gente tinha uma erosão prévia, e aqui depois isso é substituído por gordura, e realmente ficam duas linhas, né, de esclerose com a gordura no meio.
Isso. Para lembrar que isso é extremamente importante, e isso muitas vezes traduz que o paciente está com a doença ainda até em atividade. Porque como se a gordura tivesse... Eita, perdeu, foi. Doutora Ângela, acho que ficou ruim o áudio. É o som, a gente tá ouvindo, não. Fica necessariamente substituindo uma coisa que não foi resolvida. Tu está necessariamente resolução. Uma coisa nova, ainda nunca não, na técnica do Dixon. Daniela? Oi, na Dixon verdade... é uma coisa que vai substituir. O Dixon é uma forma... É porque, na verdade, a gente não pode chamar a imagem que a gente obtém de STI ou T2, tá? Ou T2 com FET, porque ela não é tecnicamente um STI ou um T2 com FET, mas é uma sequência sensível a líquido com saturação de gordura e é uma sequência... Também ela fornece uma sequência tipo T1, que é uma sequência estrutural em que você vai ver essas alterações. Ela fornece as imagens semelhantes, mas com outra física e com outro nome, que a gente não pode chamar o mesmo nome, mas assim, os trabalhos têm sido feitos para realmente provar, já que ela é uma sequência nova, para provar que ela pode ser equivalente, né? E o que saiu é que realmente ela pode fornecer essa equivalência, mas a gente está indo com cuidado e verificando realmente o potencial disso aí. Nem se preocupe, mas em relação a essa alteração estrutural, seria visto sim. Ela, na verdade, substituiria a mesma lógica do T1 e do STI, só que com outra física, feito de outra maneira pelo aparelho. Quer dizer que, no momento, ela não agrega algo a mais do que o STI. Em algumas situações ela pode ajudar, porque ela tem o que a gente chama de in-phase e out-phase, e às vezes no diferencial de lesões, se é uma infiltração ou se é medula óssea vermelha, então no osso isso ela ajuda um pouco a gente. Em algumas situações, mas não é no básico, no geral, ela vem basicamente substituir de uma maneira mais rápida as outras sequências, e está sendo validado para ver se realmente elas se equivalem. Mas a gente tem tido bons resultados, tanto na literatura quanto o que a gente tem visto. A gente tem usado em coluna com uma certa frequência. Ok. Em relação aos TIs... Só uma coisinha, Ângela, só em relação ao Dixon, também é difícil. Oi, João. João sumiu, João. Ficou mudo, João, aí. Não estamos nos ouvindo, não. João? Doutora Ângela, como foi que a senhora falou sobre essa... Eu não achei esse nome na literatura, que a senhora chama essa imagem dupla na sacroiliaca. Oi? O nome... João. Fala, João. Oi, João. Deu para ouvir o que eu falei? Não, deu nada, não. do Dixon não. Sim, só para falar que assim, o Dixon não é uma sequência que tem tanta capilaridade como o STI. Toda ressonância consegue fazer um STI, mas não é toda ressonância que consegue fazer um Dixon, porque um Dixon é como fosse uma sequência mais elaborada, que ela tem uma capacidade de resolução mais refinada, com uma grande capacidade de captação de edema ósseo, mas como ela é uma sequência mais refinada, ela só está nas máquinas mais top de linhas dos serviços. Então, até para você colocar num critério diagnóstico de um consenso é mais difícil, porque não são todos os aparelhos que conseguem suportar o processamento do Dixon. Geralmente são as máquinas melhores de todos os serviços que conseguem. Tem essa questão de capilaridade também. Eu não sei se consegui me fazer entender. Daniela, eu acho que eu entendi. O Daniela, e aquela
edema na osteite condensante, faz sentido a gente encontrar um edemazinho na osteite condensante. E aí é importante a gente saber disso para a gente não achar que isso possa ser uma sacroileite de uma espondiloartrite, por exemplo, entendeu? Entendi. Eu já tinha, engraçado que Gustavo me mandou isso hoje, mas eu tinha, deixa eu voltar aqui nela, eu tinha esse caso aqui, que a gente teve, que é antigo, e aí ele me mandou esse hoje, que é uma paciente de uma cesárea bem recente, né, e evoluindo com dor e tal, e aí ela tem realmente a esclerose, né, e triangular, e com o edema adjacente. A teoria realmente que eu tenho é que isso se resolve e aí fique a esclerose, que é o que a gente costuma ver com maior frequência, só a esclerose da ileite, né? Mas que tudo tivesse relacionado talvez a um estresse prévio em que havia edema antes. Então, é importante aí para a gente estar atento. Uhum. Mas parabéns mesmo, viu? Obrigada aí pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre sacrilia. Eu queria saber, doutora Ângela e Carlos, esse segmento, vocês costumam fazer com algum score ou com... Como é que vocês costumam fazer a resposta, a avaliação de terapêutica? Quando a gente diagnostica, por exemplo, uma espondiloartrite, que hoje radiográfico ou não radiográfico, a gente já usa biológico, a gente usa outros índices, a gente não costuma usar a imagem no monitoramento desses pacientes. A gente, até onde eu sei, não existe assim, tenho que repetir de ano em ano, tenho que repetir a cada 2. Isso depende muito de como as coisas evoluem. Por exemplo, a gente faz o ASAS, que é um índice que a gente usa BSH, PCR, o que o paciente acha em relação à dor, se tem rigidez. A gente costuma usar isso na prática, no dia a dia. A gente não usa a imagem, a gente usa para classificar o paciente. Agora, um paciente que está bem, está controlado, está evoluindo, de repente começa a reativar a doença, a gente usa para ver se ele está fazendo edema ósseo de novo. Mas eu não sei se é mais algum reumato, que eu filha estava aí, se ela tem alguma coisa, que eu saiba, a gente não usa numa rotina de repetição de imagem. Existe score de alterações radiográficas, que o paciente tem a osteitesia, um ângulo brilhante, a quadradura, o início do sindesmócito, que é o que ele chama de MAS, que é o do raio-x, mas isso na prática a gente não usa. É exatamente isso. É exatamente isso. A gente, também por falta de, muitas vezes por falta de acesso, a gente não consegue. Então, assim, para a gente dar diagnóstico, inclusive diagnóstico diferencial, é fundamental. E a gente usa o critério até porque ele já está bem estabelecido. Mas para segmento de tratamento, ele não é, Dani. E, assim, eu quero fazer as palavras de Ângela, porque adorei sua aula, foi super genial. Agradecer o convite aí de participar desse grupo. Mas, voltando à história do segmento, a gente vê isso somente em estudo clínico, porque os índices clínicos de atividade de uma espondiloartrite, ele não inclui em nenhum deles o critério radiológico, entende? E Entendo. Aí, não é que seja dispensável, entenda, não é que seja dispensável, é que realmente ele parece não mudar no mesmo compasso que a gente observa a melhora clínica. E essa melhora clínica é muito mais importante, uma vez que a gente precisa desse índice para poder avaliar o tratamento com imunobiológico, entende? E que hoje a gente tem, fora o anti-TNF, a gente tem outros como o IL-17, IL-23. Então, assim, a gente não tem como utilizar o critério radiológico como padrão de melhora de cura, entende? Entendo. Na verdade, esses estudos aqui quantitativos, quando a gente lê na literatura, eles são, em geral, feitos só em pesquisa mesmo, né? Para um acompanhamento aí de estudos clínicos, realmente, enfim. Mas não parece, nem nunca foi para a gente utilizado isso
de rotina, não. Eu só queria saber se vocês realmente faziam, como é que era esse monitoramento, se usava algum tipo de score, enfim. Tá bom, muito obrigada a vocês também. Pelo comparecimento, é sempre só bom. mais uma dúvida, Dani. Desculpa, Fala, João. só mais uma dúvida. A gente vê em algumas aulas, assim, eu vejo muito pouco na prática, mas eu via em algumas aulas de amigos paulistas filtração das articulações sacroiliacas. O que é que vocês acham disso? No ponto de, vocês fazem isso na rotina de vocês? Eu já vi em algumas aulas, mas eu nunca vi na minha prática mesmo, no dia a dia, procedimentos nas articulações sacroiliacas, exceto quando é alguma sacroiliite infecciosa. Vocês usam isso na prática? O ultrassom, João, que você falou? Ultrassom? Não, é infiltração de corticoide guiada por ultrassom, alguma coisa. Vocês usam na prática isso? Infiltração de corticoide por ultrassom. Eita, a Ângela está sem... Tá sem som, Ângela. Acho que é melhor ela desligar o vídeo dela. Entendi agora. Veja só, a gente usa a infiltração na articulação sacroiliaca, outro clínico, peguei pacientes que vêm no meu consultório que já usaram, e o pessoal de São Paulo, eles usam mais infiltração de sacroiliaca. Guiada, né? Eles fazem guiada pelo ultrassom. Só respondendo aí, Dani, tá ouvindo vocês aí? Estão vendo? Sim. Dani, respondendo, João, você falou em relação à difusão. Desculpa, na hora eu tive que sair aqui, mas já voltei. A difusão, a gente experimentou durante um tempo aí a usar a difusão. A gente estava tentando fazer a nossa curva de aprendizado em cima da difusão. A gente usa uma técnica com um B, se eu não me engano, B400. Tem vários artigos falando na literatura de vantagens, outros que falam que não acrescenta tanta coisa, enfim. Estamos ainda naquela fase de curva de aprendizado em cima de difusão. E nós estávamos fazendo exatamente essa nossa curva de aprendizado com as nossas máquinas, porque é importante você fazer de acordo com o equipamento que você tem. Nós temos equipamentos excelentes aí no português, inclusive aqui, eu estou aqui em João Pessoa hoje, aqui a gente faz também nossa curva de aprendizado com o negócio. E o que a gente tem visto na prática é que esses pacientes podem ter algum benefício, a sensibilidade às vezes aumenta em relação ao estilo, eu sou um entusiasta em relação à difusão, e inclusive para diferenciar às vezes o edema inflamatório da sacroiliite com o edema mecânico, né, que tem um valor de atenuação inferior. Isso tem sido uma forma de ajudar na detecção de sacroiliite. Aí, você falar, eu vejo com mais sensibilidade, às vezes, eu já tenho alguns casos que eu vi pacientes que têm o STI um pouco duvidoso, e aí vale o critério aí de técnica de exame utilizada, do tamanho do paciente, enfim, de máquina, de equipamento, e em relação à difusão. Eu sou um entusiasta em relação à difusão, eu acho que é uma coisa que a gente precisa experimentar para ter a nossa curva de aprendizado. Então, eu espero que a gente, de repente, possa evoluir nesse sentido aí, com a ajuda de Dani agora, que é expert no assunto, fazendo aí uma aula de nível internacional. Parabéns, Dan. Material espetacular, viu? Muito bom. Obrigado a vocês. Falando de difusão, o que eu achei aqui foi em relação à ressonância do corpo inteiro, que eu não estou conseguindo botar de novo aqui, deixa eu ver se ele vai. Eu estava querendo colocar aquele slide de novo, mas ele travou aqui. Então, ele fala que a difusão no corpo inteiro, um artigo que eu li, um dos artigos que eu li, e que teria uma sensibilidade maior do que o próprio STI. Então, essa aqui é uma difusão com janela invertida no corpo inteiro. Eu acho que, assim, quando a difusão é boa, né, ela pode acrescentar, mas nem sempre a difusão é tão boa assim para corpo. A difusão, ela, nas ressonâncias em geral, ela costuma ser boa
para o crânio, algumas vezes para a próstata, então ele tem que ter um ajuste e essa difusão ter uma qualidade boa, né? Nessa ressonância de corpo inteiro, por exemplo, aqui ela é bem interessante do ponto de vista, parece até um exame, do ponto de vista assim, de sensibilidade, né? Parece ser um pouco de exame da medicina nuclear, em termos de visual, assim. Mas ele mostra uma sensibilidade nessa situação, maior nesse estudo do que o próprio STI. Mas, enfim, ainda é o início, né? A gente está caminhando ainda nesse sentido e avaliando aí essas situações. Mais alguma coisa? Obrigado aí, Podemos doutor Pedro. voltar. João, podemos voltar a esse protocolo e botar uma sequência rápida, uma sequência de 2 segundos, 2 minutos, no máximo. A gente pode, de repente, experimentar, voltar aí, para a gente tentar fazer a nossa curva de aprendizado, hein? É isso aí, isso aí. Obrigado aí, Pedro, pela dica aí. Acho que tá bom, né? Obrigado a todo mundo aí pela presença. Foi massa aí. Valeu, Dani. Muito, muito bom. Hein? Parabéns. Obrigada. Ângela, obrigada, Carlos. E que a gente sempre possa aí estar trocando experiências, né? Acho que é importante para todo mundo. Organizar uma agenda de casos clínicos também. Isso. Viu, Dani? Fazer uma proposta de uma reunião de caso clínico, que aí a gente envolva o reumato, a imagem. Eu acho que essa é uma proposta interessante que também faz parte lá do Instituto. Mas foi ótimo, parabéns. Joia. Vamos sim, vamos marcar. Tá bom então, né? Vamos finalizar. Tá ok. Obrigada, até a próxima. Abraço.